ao Senhor. Quando eu cheguei aqui, eu entendi que nós estamos no 11º dia de uma campanha que é o tema do ano, esperança. Eu imagino que muitas coisas boas vocês já compartilharam sobre esse tema. Quando o tema chegou ao meu coração, um pouco antes, eu havia preparado uma palavra. Eu não sabia que ia ter o convite para a pregação, mas o Senhor sabia. Ele preparou o meu coração, e quando eu estava até sentado na sala, junto com a Marcela, de repente eu fui no meu celular, levantei e vi que estava lá a mensagem do pastor Edson e o convite para a palavra. E eu fui falar com o Senhor sobre isso, porque se ele me fez o convite, tenho certeza que o primeiro convite veio dele lá de cima. Ele me conduziu até esse lugar. E o Senhor confirmou, então a palavra tinha todo sentido com o tema que a gente está tratando. Talvez vocês tenham já compartilhado alguma coisa importante. Vamos então relembrar talvez algumas coisas. Mas eu quero abrir agora um parênteses antes de começarmos a ler o versículo da palavra que o Senhor colocou no meu coração, e o testemunho de um homem de Deus que vocês conhecem muito bem nas Escrituras. Você sabe muito bem como buscar na sua lembrança, na sua saudade, no seu passado, aquilo que daria força para que ele pudesse continuar. Foi dito aqui quando eu cheguei que existe algo que impulsiona a nossa fé. Vocês sabem que Hebreus 11, versículo 1 diz que fé, define fé como, vamos dizer juntos, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Mas essa fé, ela precisa de um impulso, de um empurrão. São decisões importantes que tomamos que faz com que nós continuemos a caminhar. Quantos fatos, nós vimos testemunho do querido irmão, falando da sua dor pelo acidente que aconteceu com seu filho, mas a vida continua. E também a sua irmã, parenta, ele compartilhou, sobrinha, me parece, que também está com câncer, diagnosticada com câncer. E quantas pessoas recebem essas notícias e de alguma forma isso pode se tornar um problema. Existem situações que nos prendem, existem situações que fazem na nossa vida pontes. E quando se fala de esperança, a gente dentro das Escrituras vai encontrar o clamor de pelo menos 2 homens importantes dentro da história bíblica. E eu encontrei os 2 no Antigo Testamento. Eu encontrei Jeremias lamentando e chorando e clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que trouxesse à sua memória lembranças e fatos importantes para que ele pudesse continuar a sua caminhada, lhe trouxesse esperança. Para que nós possamos ter esperança, nós precisamos resgatar na nossa memória alguma coisa importante que nos faz caminhar, ou seja, que cria pontes para que você prossiga. Muita gente paralisa, faz o contrário, fica preso naqueles fatos tristes, traz da sua memória só recordações de fracasso, de perdas, de a dor que não passa. E aí você começa a viver um problema sério, que é um grande sofrimento, é uma angústia, é a amargura, e aquela tristeza quando você vai buscar na tua lembrança, na saudade das coisas que aconteceram, e você só encontra a dor. Para essas pessoas, elas ficam presas, paralisadas. O tempo está passando, o cronos está acontecendo, o cronológico está passando, o tempo do homem está passando, os anos estão passando e ela está presa, está parada, está paralisada, travou. Muitos, inclusive, dentro da própria igreja, da casa do Senhor, no caminho do Senhor, por fatos como este, durante muitos anos, experimentaram coisas tremendas, mas já vieram fatos que aconteceram na vida que o paralisaram. Estão presos, acorrentados em lembranças que os prenderam. Mas a Bíblia fala, e eu quero ler com vocês, Lamentações 3:21. Eu peço que coloquem, por favor, o texto, que a gente possa juntos, não precisam ficar de pé, mas eu gostaria que a gente lesse Lamentações. Jeremias é o profeta, é o chorão. Ele é conhecido como o profeta chorão. Ele viu tudo destruído ao seu redor, tudo que pertencia ao povo de Deus destruído lá em Israel. E ele então começa a lamentar diante do Senhor. Ele começa a tentar encontrar força para continuar. Eu vi
eu escutei isso aqui, de que a esperança é aquilo que faz com que você não paralise, mas que você continue, ela te impulsiona. Por exemplo, fé, segundo as Escrituras, vem pelo ouvir completo. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Ora, está lá em Hebreus 11, versículo adiante, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, necessário é crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé, a gente sabe como fazer ela ser alimentada, regada. Uns semeiam, uns plantam, outros regam. Mas quem faz crescer a fé? A semente. Deus faz ter o crescimento. Então a fé tem uma forma. Você, quando está ouvindo a palavra como agora, quando você vem à casa do Senhor, se reúne com os seus irmãos, aqui está a igreja, vocês são a igreja. Quando nós, independente da denominação, nós somos um único povo, a igreja do Senhor é uma só. Por isso eu estou feliz de estar entre vocês, porque somos irmãos. Eu quero dizer para vocês que é muito bom, ó, quão bom e quão suave e agradável é que os irmãos vivam em união. Então, mas a fé, ela vem, a gente descobriu a receita, uns plantam, outros regam, e ela cresce. Segundo a Escritura, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o dom supremo, que é o amor, ela vai falando muitas coisas importantes sobre isso. Lá no final do texto de 1 Coríntios 13, fala que existe a fé, a esperança e o amor permanece. Mas ali você encontra fé, esperança e o amor. Ali você destaca, e é muito importante você entender. Então, eu conversava com a Marcela, nós estávamos caminhando pela manhã, e eu falando com ela sobre isso, nós começamos a falar sobre esse assunto. E eu perguntei para ela, como você define esperança? O que você diria nesse momento? Aí eu coloquei para ela o desafio. E ela colocou para mim: olha, João, quando eu vejo, falando de esperança, eu vejo muito próximo da fé. Quase se confunde. E a gente fica meio sem entender. É fé ou é esperança? Eu quero abrir um parênteses para vocês aqui. Eu quero separar o substantivo esperança, algo que eu não posso tocar, mas vai falar de dois verbos que estão muito parecidos e que soa aqui. Eu falei de Hebreus capítulo 11, falei sobre fé, e lá no meio dos heróis da fé está Abraão, dizendo que ele creu contra a própria esperança. Então, ele teve essa experiência de ter que, durante algum tempo, continuar caminhando. Ele era um homem de fé, era um dos heróis da fé, mas teve um combustível durante tempo, porque se agora ele cria contra a própria esperança, estava falando de alguma coisa que ele esperou em Deus, mas no caso aqui, que ele teve uma decisão de caminhar, carregando com ele uma promessa que não iria deixar ele paralisado. E a gente sabe da história, que foi quando ele teve o filho dele, da promessa de Isaac. Mas ele um dia, o Isaac, aos 12 anos, Deus pede que ele vá e o devolva para Deus, que Deus o deu. Ele obedece, ele foi crendo contra a própria esperança, ou seja, contra aquilo tudo que durante algum tempo foi impulsionado e ele teve que aguardar o cumprimento da promessa. Então a gente tem textos nas Escrituras, alguns versículos foram citados aqui. Ela é muito rica para tratar do tema. Mas voltando para o assunto da Marcele, a gente veio conversando e ela falou sobre isso. Eu disse para ela assim: é verdade, porque na verdade a fé, tudo isso, a gente sabe como alimentar ela, é pelo ouvir a palavra. Então quando eu ouço, continuo ouvindo, eu vou regando, a semente foi plantada, ela vai crescendo até produzir fruto. Mas e aí, e a esperança? Como eu faço para continuar caminhando sem ser paralisado, esse combustível necessário para empurrar minha fé, para que ela permaneça de pé e eu continue caminhando na fé? Eu preciso, como é que isso acontece? Em Jeremias, então, agora sim, Jeremias capítulo 3, 21, vamos ler juntos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Pode colocar? Lamentações 3:21. Vamos juntos mais uma vez? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então eu descubro agora
Entendo neste clamor deste profeta, de que ele precisa buscar na sua memória algumas coisas que estão ali guardadas, aí, armazenadas de forma positiva. É aquilo positivamente, quando a gente fala de esperança e vai buscar na nossa história e na nossa memória, que nos faz continuar a nossa caminhada, são aqui as experiências espirituais verdadeiras que nós tivemos com Deus. Essas experiências importantes. Nós não podemos focar naquela desgraça, naquele fato, naquilo que paralisou a gente. Quando morre, por exemplo, um filho, que dor tremenda. Eu fico pensando como seria insuportável, não sei se teria forças. Eu imagino a dor de um pai e de uma mãe que perde um filho, a dor de um filho que perde sua mãe, seu pai, ou um ente querido, alguém que você ama. É muito complicado. Parece que a vida terminou. E quando você vai levar a palavra de Deus a um coração como esse, normalmente a pessoa vai dizer assim, ela diz, mas olha para nós e diz assim, mas o que eu vou fazer? Meu filho não está mais entre mim, não tem mais prazer na vida, não tem mais sentido continuar vivendo. E a gente escuta muitas pessoas que estão vivendo isso, inclusive dentro do reino, dentro das nossas igrejas. Porque o casamento foi destruído e parece que tudo se rompeu e tudo desabou. O filho foi embora, se perdeu, o pródigo existe em muitos lares. E as pessoas vão paralisando, elas vão se tornando prisioneiras desses sentimentos. Mas aqui Jeremias diz e mostra uma receita para que a esperança, que é uma decisão importante que nós temos que tomar, é buscar na lembrança, na memória, aquilo que me dá esperança, que faz produzir em mim esse combustível que movimenta a minha vida para frente, projeta ela para frente, não me prende no passado. As escrituras dizem assim, esquecendo as coisas. Por que diz isso? Esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alto que está diante de mim. Mas que coisas são essas que eu preciso abandonar na minha memória, na minha lembrança, e não ter saudade? Aquilo que me paralisa, aquilo que adoece a minha alma, aquilo que me torna prisioneiro, um escravo. Mas aqui o que ele está dizendo, o que nós temos que resgatar na nossa memória, são as coisas boas, os momentos felizes, por exemplo, que aquela mãe viveu com seu filho enquanto ele estava aqui. É resgatar na memória os momentos felizes enquanto aquele filho, enquanto aquela cadeira não ficou vazia, enquanto aquela mesa e tinha ao redor dela sentados alguns da casa. Momentos felizes que a gente encontra nas fotos, nas lembranças. Ou seja, não é problema nenhum, porque é na memória que nós vamos ir, na saudade das boas coisas e nos bons momentos, que nós vamos resgatar e vamos dar força para que a esperança exista em nós, para que não fique tudo preso no passado, porque o Deus que nós servimos não é o Deus de ontem, hoje e de amanhã. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo amanhã, é sempre no presente, é o Deus de agora, é o Deus que projeta para frente da vida, e a esperança é isso, uma projeção de vida para frente, para continuar, para sair do quadro. É isso que Jeremias, está tudo destruído, eu preciso de esperança. Não é esperança, não é o esperançar nesse caso, não é o esperar. O esperar quando eu cruzo o braço e fico esperando que aconteça, não é assim que vai mudar as coisas, nem o quadro. Esperançar é a diferença de esperançar para o esperar, é que você, quando o verbo esperançar diz que você vai em busca daquilo que você quer. Isso é verbo. Mas não é disso que estamos falando quando fala de esperança. Essa esperança que precisa ser trazida à memória é algo que você não toca, porque é um substantivo abstrato, mas está ligado à alma. Ele existe, assim como a fé você não toca, mas ela existe. Assim como o amor você não toca, mas ele existe e está ligado à tua alma. Assim também é a esperança. Amém. Mas como então eu tenho esperança, pastor? É um ano de campanha de um tema tão importante. É eu buscar na minha lembrança, na minha memória, não aquilo que me prende, mas aquilo que cria ponte para que eu atravesse, saia do quadro e vá para frente, me movimente adiante, e eu possa continuar a minha vida. Amém. E caminhando. Amém. Falei de Jeremias,
mas o tempo voa, vamos falar do outro. Um personagem muito importante da história. Assim que a minha família, já que eu compartilhei com vocês um pouco da história que foi falada aqui, assim que a palavra de Deus chegou na casa da minha mãe, e eu era menino nessa época, meu decisão por Jesus foi adulta, no encontro com o Senhor. Mas quando criança, o Evangelho chegou nessa história que nós contamos aqui, nós éramos crianças. Éramos levados à igreja metodista lá em Cascadura, ao culto infantil, ao culto dos meninos ali, para participar, aprendendo esses corinhos, inclusive esse que cantaram aqui hoje, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor: Deus é amor, não sai do coração. Então quero dizer para vocês que ali foram os primeiros passos que a gente começou a conhecer acerca da palavra de Deus. Foi ali que nós começamos a nossa caminhada da fé, mas uma semente foi primeiro plantada nos nossos pais. E ali nós começamos a entender um pouco o ambiente que começou a mudar dentro da nossa casa. É muito importante a gente falar sobre isso aqui nessa noite. A gente precisa lembrar de coisas boas. Mas o que eu quero deixar claro nesse momento da infância é que quando chegar em casa, foi dito a minha mãe Emília, que ela deveria ler a Bíblia com seus filhos. E eu lembro que minha mãe ainda veio, no início da fé, abrir a Bíblia, as Escrituras na mesa. E a gente gostava muito daquele de Jó. A gente pediu para ela ler o livro de Jó algumas vezes, eu e meus irmãos. Eu sou mais velho de 4 irmãos. E nós começamos ali a receber a primeira palavra, e ela falava da história de Jó. Eu ficava muito preso àquela história, porque é uma história muito interessante de um homem de fé, de um homem que produziu no coração de Deus, se eu posso abrir um aspas aqui e fechar, orgulho, de chegar com o inimigo da nossa alma e dizer: viu lá meu servo Jó, homem temente a Deus, homem fiel. E ele diz assim, Satanás diz assim: mas ele tem tudo. Ele tem tudo direitinho, família, bens, riqueza, prosperidade. Toca em alguma dessas coisas e ele vai mudar o comportamento. E aí foi uma conversa, está nas Escrituras, leiam Jó. E chega lá um determinado momento em que é permitido por Deus que toque em todos os bens, que toque na família, que toque, e as perdas vieram, e a dor veio. E muito sofrimento veio. Vocês conhecem a história de Jó, quem não conhece, busque, vai estudar um pouquinho a história de Jó, e vocês vão descobrir por que eu vibrava por final, por causa do final. Porque lá no último versículo do último capítulo, vai lá no finalzinho, vai mostrar por que eu achava bacana o final, como é que terminava aquela história. Então você vai lá descobrir, nós vamos descobrir, lembrar aqui hoje também um pouco sobre isso. Mas para a gente avançar, por causa da nossa hora, Jó perdeu tudo. Foi permitido que tocasse houveram muitas perdas, que aprisiona a alma. Eu falei de algumas aqui. De uma dor terrível. Imagina perder filhos, perder os bens. Ele perdeu tudo que ele tinha, toda a sua riqueza. Ele foi perdendo tudo. A alegria, a paz, foi perdendo muitas coisas. Aí houve um momento de um clamor que falou no coração dele, um desabafo, quase uma queixa, quase uma reclamação. E é disso que eu quero ler com vocês, para a gente concluir nossa mensagem de reflexão sobre esperança. Jó, no capítulo 29, de 1 até 5. Jó, capítulo 29, de 1. Eu queria colocar, por favor. Ok. Vamos ler juntos? Pode ler comigo? Jó continuou em sua fala, dizendo: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim, quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias passados, no meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos, vão parar aqui, e os meus filhos estavam ao meu redor. Ele não está falando na sua queixa, no seu clamor. Ele está buscando na sua memória e está falando com saudade no coração. Surge aí um novo sentimento, algo diferente.
Ele tem saudade, ele busca na sua lembrança. Mas olha que interessante, que nenhum, vocês podem ler o texto todo do capítulo 29 depois. Em nenhuma do seu clamor, da sua queixa, do seu lamento, Jó, ele está falando das suas propriedades. Ele não está reivindicando a riqueza que tinha, os bens que tinha, tudo que ele conquistou, que ele foi perdendo. Observa que ele não tem saudade das coisas materiais, mas ele tem saudade da presença. Diga comigo, saudade da presença de Deus. Vamos repetir? Saudade da presença de Deus. Tu estavas na minha tenda, tu estavas no nosso ambiente, existia Deus. Havia paz, havia festa, havia celebração. Ó Senhor, Ele está buscando na sua memória, como disse o Jeremias, alguma coisa que lhe desse esperança, e Ele está buscando nesses momentos importantes que viveu. A presença de Deus é algo incomparável. Quantos estão com saudade da presença de Deus, apesar dos anos que tem na igreja? Tem saudade da presença de Deus. Como eu fui no tempo passado, quando eu iniciei a minha fé, como eu era dedicado, como o Espírito Santo trabalhava e me usava, como eu fui um instrumento nas mãos do Senhor. O que é que aconteceu contigo? Nós não podemos viver no passado das histórias antigas e vamos viver a vida toda do passado. Não, nós temos que resgatar, buscar nisso tudo inspiração, combustível para que a esperança continue em nós e a gente continue com a nossa chama acesa da fé, nos impulsionando para frente. Amém. Ninguém pode ficar preso lá atrás. Jó cita algo muito importante: meus filhos ao redor de mim. Presença da família, a presença dos filhos. Gente, é muito triste quando a gente tem um filho, mas a gente não tem ele ali, mas não existe um ambiente. A família não tem uma harmonia, não está vivendo a presença do outro. Nos dias de hoje nós estamos vivendo isso. É tudo muito rápido, é tudo informatizado, é tudo celular. Não tem conversa, não tem mesa. Vocês sabiam que a mesa dentro da nossa casa é um altar? É na mesa. A mesa é um símbolo. A mesa é um símbolo importante, é onde se senta para negociar, para conversar. Jesus fez questão de celebrar a última ceia, mandou preparar o cenáculo, e uma grande mesa foi preparada para que ele, antes da sua entrega, ele pudesse ali mostrar e celebrar a Páscoa. E a mesa é importante. A comunhão é importante, a presença é importante. A presença é importante. Não esqueça disso. É isso que vai fazer com que você consiga levar a esperança, impulsionar, empurrar você para frente. Ninguém pode ficar preso no passado e paralisado, porque a vida precisa continuar. Pastor, deve ter sido dito aqui, mas existe um ditado popular que a esperança é a última que morre. Mas vocês viram o versículo que vocês estão na campanha? É Salmo? Vamos colocar Salmo 100. Vamos ler juntos? Tá embaixo. Como é feliz aquele cuja esperança está no resultado. Não, nas coisas que você conquista, o que você tem. Não, está no Senhor, o seu Deus. Eu pergunto, o Senhor nosso Deus é onde está a nossa esperança, não nas causas, não nos resultados. Aleluia. E se está no Senhor, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. O Senhor está vivo, então não morre. Esperança não morre, porque se está no Senhor, e se o Senhor morreu a sua morte, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte, e a nossa esperança está no Senhor. Não existe morte para nossos sonhos, para a nossa caminhada, para o nosso futuro. E o nosso combustível continua sendo o quê? O Senhor, aquilo que nos traz a memória. É isso que nos empurra para frente, a esperança no nosso coração. Aleluia, fala o Rei. Eu finalizo com uma expressão tão forte. Apesar de tudo, apesar do desabafo
desabafo, porque aquilo não era uma queixa. O Senhor me abandonou, não, ele está orando, ele está chorando, ele está clamando, Jó está fazendo isso. E quando parecia que ele não ia suportar mais nada, tem uma declaração muito importante que está baseada também no contexto disso aqui, que está lá no texto de Jó 19, 25. Pode colocar para a gente? Vocês vão ler comigo. Vamos ler junto? Bem forte. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Nossa esperança está no Senhor e vive, por isso nós continuamos a caminhada. Continue firme, se levante, vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos fazer uma oração. Que saudade que eu tenho da presença. Então que ela venha sobre você para a tua vida hoje novamente. Que o Senhor renove a tua força, que a presença de Deus e que a alegria volta ao teu coração, de saudade dos tempos da alegria. Olha, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe por que está tratando esse tema aqui e por que essa noite nos trouxe essa palavra. Amém, Jesus. Se você está entre nós, você que está em casa também, se o Espírito Santo está falando com você, esquece o João não está nem mais aqui. Aleluia. O Espírito Santo está tratando com você. Talvez você está desanimado quando começou ano novo, vida nova. Não, para mim não dá. Eu não vejo, eu quero desistir. Eu recebi uma ligação no sábado à noite. E quando eu fui ver, era um menino falando, pedindo socorro, 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 socorro. E toda aquela conversa ele dizia que estava sendo se matar, acabar com a vida. Pedindo socorro. Um jovem de 20 e poucos anos, queria morrer, queria acabar com ele. Era a dor que estava consumindo a alma dele. Ele estava preso na dor, ele estava preso no sofrimento. E é assim que acontece com muita gente que quer parar. Ninguém quer se matar, mas todo mundo quer matar o sentimento ruim que dói, porque o sofrimento faz sofrer, angustia a alma, prende a alma. Eu queria orar por vocês. Se alguém aqui está entre nós, está dizendo, o Espírito Santo falou comigo, pastor. Eu queria que você saísse do seu lugar e desse à frente. Eu quero dizer para você que tem coisas que fazem a gente começar a movimentar a nossa fé, impulsionar ela. Começa quando a gente vai dizendo, Senhor, eu estou aqui. Vem ao altar, se apresenta para Ele. Tem alguém em casa, se coloca diante do Senhor. Se tem, fica envergonhado. Não. Se o Espírito Santo está te respondendo, você tem que estar ligado. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se você entendeu o recado de Deus para a tua vida, vem ao altar. Você que está em casa, abre o coração aí onde você está. Deus está aí, Ele está aqui, está aí. O Espírito Santo está em todo lugar. Quantos creem que a presença de Jesus está nesse lugar aqui? Aleluia. Porque Ele está. O pastor, mas eu não senti a presença dele. Você não está sentindo? Independente de sentir ou não, porque Ele disse que estaria, Ele sempre está. Onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei. Eu estarei nessa reunião. Aleluia. Na sua casa, Ele está onde você está. Vocês estão no altar, vamos curvar nossa cabeça, igreja, estenda a mão para o altar. Nós vamos estender nossas mãos para essas pessoas. Eu queria que vocês orassem comigo. Repetissem comigo uma oração. Abre o coração. Você